Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, imagine pagar menos de R$600 por um smartphone com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Parece impossível, mas não é. É possível sim, e eu estou aqui justamente com esse smartphone que traz essas características, o Cubot P50. Esse smartphone importado que traz 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, uma tela com uma qualidade bem legal de 6,22 polegadas, Android 11 e acreditem, para os saudosistas de plantão, o aparelho ainda traz bateria removível. E vou mostrar aqui para vocês, para não duvidarem de mim, ó. Dá para você remover a bateria aqui do Cubot P50. E o smartphone custa menos de R$600. Claro que não existe milagre. Ele traz algumas configurações mais simples, como o chipset Helio P22, que é um chipset de entrada e já um pouco antigo, mas olha, o aparelho até que me surpreendeu. E dependendo das suas necessidades, esse aparelho pode sim te atender. Duvida? Então assiste esse vídeo até o final para você poder conferir a análise completa aqui do Cubot P50. Mas antes, não esqueça de deixar seu like no vídeo para ajudar o Brasile Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E agora sim, torne-se Big Geek você também. E vendo aqui alguns elementos do Cubot P50, até surpreendente ver que esse smartphone custa menos de R$600. Ele traz algumas configurações mais simples, como o caso do chipset, o Helio P22, que eu acho que é a grande crítica aqui desse smartphone. Eu acho que em câmeras o aparelho também tem alguns pontos deixando a desejar, mas o desempenho até que me surpreendeu. O aparelho se saiu muito bem. Bom, primeiramente eu quero mostrar para vocês aqui a bateria removível. Quero mostrar para vocês como é esse aparelho por dentro, né? Algo cada vez mais raro da gente encontrar em smartphones atuais. Mas a bateria dele é removível, ele traz essa tampa traseira feita em plástico e aí você pode retirar a bateria aqui do Cubot P50. E aqui podemos ver a bateria de 4.200 mAh. E deixa eu colocá-la de volta e religar o aparelho para a gente poder mostrar a análise completa. Aqui, aproveitando, temos dois slots para SIM cards e temos também uma entrada para cartão de memória. Então ele suporta simultaneamente dois chips e um cartão, e para você ter acesso basta retirar aqui a tampa traseira. E a tampa é fácil de retirar e também de colocar, ó. Basta você pressionar aqui nos cantinhos e ela já está fixa novamente. Ele traz uma tampa traseira com uma textura que eu achei bem interessante. É uma textura diferente, ela não é muito macia, tem uma certa aspereza e é algo que eu não costumo ver aqui em smartphones no mercado brasileiro. Mas essa cor, a cor aqui do Cubot P50, com essa cor eu acho que eu não fui muito feliz. Eu gosto de aparelhos com cores diferentes, mas aqui temos uma combinação de um verde escuro com as bordas douradas. E eu confesso para vocês que ficou bem estranho, achei que ficou realmente bem esquisito. Mas felizmente existe uma versão na cor preta que é mais discreta e eu acredito que as cores acabam casando melhor. Aqui parece que não combinou muito não, ficou realmente muito estranho, eu não curti muito a tampa traseira verde aqui com as bordas na cor dourada. Mas ele traz aqui tanto a tampa traseira quanto as bordas feitas em plástico, aqui mostrando inclusive a parte inferior onde temos o microfone, uma porta USB tipo C, felizmente, mesmo sendo um smartphone de entrada, ele tem uma porta USB tipo C e temos também o alto-falante externo e esse aparelho traz áudio mono. E aqui na parte superior temos a entrada para fone de ouvido. Nessa lateral temos os botões de volume e também o botão liga-desliga e infelizmente o aparelho não traz sensor de tais, é outro ponto negativo aqui do Cubot P50. E o aparelho tem uma espessura de 9,4 mm, mas eu não consegui encontrar informações sobre o peso. Mas posso adiantar para vocês que ele não é muito pesado, acho que o peso deve ficar aí na faixa dos 170 a 180 gramas, ele não passa a sensação de ser um smartphone muito pesado. O que me surpreendeu nesse smartphone é a sua tela, em vários pontos. Primeiro porque ela tem apenas 6,22 polegadas, mas parece ser uma tela maior do que realmente é. Aqui mostrando a pegada para vocês, eu não sei porquê. Ela parece até ter 6,4, 6,5 polegadas, não parece ter apenas 6,22 polegadas. Outro ponto interessante é que ela tem as bordas levemente curvadas. Não é a tela exatamente que tem as bordas curvas, e sim o vidro que reveste essa tela. Tanto que olhando com atenção dá para perceber que a moldura aqui ela tem uma pequena curvatura, além desse formato um pouco mais quadradão, que achei um pouquinho diferente, algo que a gente não costuma ver muito aí em smartphones, né? Esse formato mais quadradão aqui da moldura, com essas bordas um pouco mais circulares. A câmera frontal tem 20 megapixels, curioso que ela tem uma resolução maior do que a câmera principal traseira, e fica aqui nesse recorte em formato de gota. E aqui na parte inferior temos um pouquinho mais de bordas
Mas o que eu achei legal é que é uma tela com uma boa qualidade, apesar da taxa de atualização de 60 Hz, é uma tela com uma qualidade legal, traz resolução HD Plus 1520 por 720 pixels e aqui mostrando para vocês os ângulos de visão. Reparem que é uma tela que tem uma qualidade legal. Nesse ponto aqui o Cobalt P50 não fica deixando a desejar. Agora um ponto onde eu achei que o aparelho ia sofrer, mas ele até que foi surpreendentemente bem, foi no desempenho. Isso porque ele traz um chipset não muito potente, o Helio P22. Mas como esse aparelho vem com 6 GB de memória RAM, eu acredito que isso acabou ajudando aqui a melhorar um pouco mais o desempenho. Claro que o aparelho vai apresentar alguns engasgos durante o uso da interface, mas normalmente ele tem uma boa velocidade aqui de abertura. Ó, vou abrir o Gmail, por exemplo, que é um dos aplicativos que mais costumam engasgar na abertura, ó, e reparem que ele realmente engasga, mas depois de aberto ele passa a ter uma interface mais suave, ter uma rolagem mais rápida. Então isso acontece com a maioria dos aplicativos aqui, ó, mostrando também a Play Store. Ela apresenta um pouquinho de engasgos durante a abertura, mas depois passa a ter um comportamento melhor. Deixa eu abrir também o aplicativo de fotos e mostrar para vocês. Olha só, aqui o app de fotos com uma rolagem boa também. Então eu fiquei até surpreso com o desempenho desse aparelho. Eu não esperava que ele fosse trazer essa performance. Imaginei que ele apresentaria muitos engasgos durante o uso da interface, até porque o chipset Helio P22 já é um pouquinho antigo, já está um pouquinho cansado e realmente ele deixa a desejar em relação à performance. Mas acredito que os 6 GB acabou ajudando aqui a melhorar o desempenho nesse aparelho. Aqui mostrando também a multitarefa e reparem que a velocidade da rolagem está bastante rápida, e aqui colocando dois aplicativos em tela dividida, dá para você utilizar na vertical ou na horizontal, mas não dá para você ajustar aqui a proporção do aplicativo em janela. E aqui mostrando as configurações da tela inicial, a tela de widgets. Algo que é legal nesse aparelho, no Cobalt P50, é que não vem muitos apps pré-instalados quando você tira ele da caixa. E ele ainda traz 128 GB de armazenamento. Aqui, por exemplo, mostrando uma screenshot, eram só esses aplicativos que vinham pré-instalados no aparelho, realmente muito pouco. E ele tinha apenas 11,08 GB ocupados, 9% do total. Então tem bastante armazenamento aqui no aparelho para você instalar jogos, aplicativos e para você salvar também os seus arquivos. Ele traz o Android 11 e a interface não tem muitas personalizações. Aqui mostrando, por exemplo, a barra de notificações, seguindo mais ou menos aí o padrão do Android. Aqui também o menu de configurações e vocês viram aqui as configurações da tela inicial com a barra de widgets. Ele traz uma versão tradicional sem muitas personalizações e, surpreendentemente, apesar da interface apresentar engasgos durante o uso, eles não são tão frequentes e o desempenho do aparelho até que foi surpreendentemente bem. Esperava que o Cobalt P50 tivesse um desempenho bem pior. Mas isso não significa que ele faz mágicas. O chipset Helio P22 já é bastante antigo, conforme eu já falei para vocês, e é principalmente nos jogos onde a gente percebe esse cansaço do chipset. Rodar games como Asphalt 9, por exemplo, acaba sendo um desafio para esse aparelho. O gameplay fica um pouquinho lento, um pouquinho travado, às vezes ocorrem congelamentos. Então esse não é um smartphone voltado para jogos, a não ser que você jogue games simples como Candy Crush, por exemplo. Games mais complexos como Asphalt 9 é bom evitar, mas ainda assim consegui ter um bom desempenho aqui com Call of Duty, que também é um game bastante pesado, mas ainda assim consegui rodar bem o jogo aqui, apesar dos detalhes gráficos serem os mais básicos possíveis. O Helio P22 é um chipset que já está há muitos anos no mercado e ele traz 8 núcleos da série A53, rodando até 2 GHz. E a GPU é a PowerVR G8320, é uma GPU bastante fraquinha também, então talvez por isso o aparelho sofra tanto com os jogos. O que acaba equilibrando as contas aqui são os 6 GB de memória RAM do Cobalt P50, que acaba compensando aqui no desempenho e trazendo aí uma performance melhor quando você está rodando os aplicativos e o sistema. Mas no caso dos jogos, não existe milagre, não há muito o que fazer aqui em relação a esse aparelho. E como eu falei para vocês, ele conta ainda com 128 GB de armazenamento, uma ótima capacidade, principalmente considerando que não vem muitos aplicativos pré-instalados aqui com o aparelho. A bateria tem 4.200 mAh e na caixa vem um carregador de 10 watts. E a bateria até que se saiu muito bem, durou mais de um dia aqui com o Cobalt P50. Com o brilho da tela em 120 lux, durante uma hora de ligação o aparelho gastou 3% de bateria, assistir uma hora de vídeo no YouTube gastou 9%, gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera gastou 3% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora gastou 8%. E na caixa do Cobalt P50 vem um carregador de 10 watts.
Quanto às câmeras, temos aqui 3 sensores traseiros. O principal tem 12 megapixels, ele traz uma lente macro de 5 megapixels e uma câmera VGA para detecção de profundidade. E a câmera frontal tem 20 megapixels. É bem curioso isso, mas a câmera frontal tem uma resolução maior do que a câmera traseira. Na prática, o Cobalt P50 não foi muito bem para fotos. A câmera principal traseira até consegue bons resultados em ambientes com bastante luz, e resultados ok em ambientes com pouca luz. Ele não traz nenhum tipo de auxílio aí para fotos em ambientes com pouca luz, como o modo noturno, por exemplo, mas eu até fiquei surpreso com a qualidade final. Eu esperava que ele fosse se sair pior em ambientes com pouca luz. Em ambientes bem iluminados, a câmera principal traseira até que quebrou um galho, ele consegue entregar um resultado ok. O problema é a câmera frontal, ela captura pouca luz, até mesmo em ambientes com bastante luz. Eu achei que as imagens ficaram sem muitas cores, a câmera frontal não conseguiu trazer imagens vibrantes. Eu estou mostrando exemplos para vocês entenderem melhor, mas eu não gostei muito aí da qualidade das fotos com a câmera frontal, sem falar que as imagens ficaram um pouco puxadas para o violeta, elas ficaram com as cores um pouco estranhas. Eu não gostei muito aí das fotos realizadas com a câmera frontal. E para vídeos, aqui a gente vê onde o Cobalt P50 sofre por ser um smartphone barato. Mesmo em ambientes com bastante luz, a gente não tem uma boa fluidez durante as gravações. O aparelho sofre um bocado para fazer vídeos, mesmo em situações com bastante luz. E em situações com pouca luz, a qualidade piora ainda mais. Como é de se esperar, o aparelho não traz estabilização de imagem para as gravações, e a câmera macro de 2 megapixels é bastante simples também. Ela traz o foco fixo e você precisa ter um pouquinho de paciência, precisa deixar a câmera bem estável na hora de fotografar no modo macro, porque é muito fácil deixar as imagens borradas. Então na prática, somente a câmera principal traseira acaba sendo usável aqui no Cobalt P50. Aqui mostrando o áudio para vocês, ele é mono, sai apenas aqui por baixo. Tem um bom volume, não é tão alto, mas o volume é bom. E a qualidade é ok. Os graves estão um pouquinho abaixo da média aí, a gente percebe que o som é um pouco abafado, digamos assim. Mostrar o conteúdo aqui da caixa, mostrando o áudio de para compartilhar vocês. essa experiência com vocês. Mas eu tenho E que aqui concordar mostrando que o display de 6,22 polegadas. Nesse ponto o Cobalt P50 até que se saiu muito bem. A tela tem uma boa qualidade, bons ângulos de visão. Tá certo que temos aqui excesso de bordas, até mesmo na parte superior, mas no geral a tela tem uma boa qualidade aqui para sua categoria. Bom galera, confesso para vocês que eu até que fiquei surpreso aqui com o Cobalt P50. Eu não esperava um bom desempenho desse smartphone, esperava que ele ficasse deixando bastante a desejar, principalmente por causa do seu preço. Afinal de contas, é possível encontrá-lo até abaixo dos R$600. Claro que é um preço promocional, às vezes o valor aumenta um pouquinho, ele fica ali na faixa dos R$700, mas quando sair esse vídeo, ele estará custando aí na faixa dos R$600, que é um preço aí bem mais em conta. Mas é um aparelho que traz limitações, mesmo sendo um modelo importado, e os smartphones importados eles trazem um preço mais em conta, mesmo assim o aparelho tem sim suas limitações. A principal delas está no chipset, o LP22, que já está bastante antigo e acaba sendo o limitador aqui do desempenho desse aparelho. Se ele trouxesse um chipset um pouco mais potente, com certeza a performance seria melhor, mas os 6 GB até que evitou que o desempenho desse aparelho fosse ruim. Eu até que fiquei surpreso, ele vai apresentar engasgos durante o uso da interface, mas isso aconteceu de uma forma bem menos frequente do que eu esperava. E o outro ponto negativo estão nas câmeras. Somente o sensor principal traseiro consegue uma qualidade ok, não é uma qualidade ótima, muito boa, é apenas uma qualidade ok e ainda assim em ambientes com bastante luz. Pouca luz até que ele também consegue quebrar o galho, mas as demais lentes, principalmente a câmera frontal, essas realmente deixam bastante a desejar. Mas o Cobalt P50 pode ser uma boa opção de smartphone para quem quer um segundo aparelho mais barato, mais simples, ou para quem quer presentear o smartphone para o filho, para o sobrinho, enfim, quem precisa de um smartphone para tarefas mais simples e não quer usar o smartphone para tirar fotos ou para jogar games mais pesados. Game simples ele vai rodar uma boa, mas jogos pesados ele já vai sofrer um pouquinho mais. Para quem precisa de um smartphone para essas situações, o Cobalt P50 acaba atendendo muito bem. E por ser um smartphone importado, é bom lembrar que você pode ser taxado importando aqui o Cobalt P50. Mas como é um smartphone muito barato, mesmo que você seja taxado, não vai pagar muito aí de taxas por esse aparelho. Essa é uma vantagem de você comprar um smartphone mais barato.
Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, vou deixar na descrição o link para você poder comprar o Cobalt P50 e não esquece de deixar o like no vídeo para ajudar o Brazilian Geeks a continuar crescendo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se bem geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!